se tu consegue entrar ali. Isso. Olha o meu aqui. Ah, só se marcar. Deixa o Beto marcar mais aqui. Pergunta pra ele se tá. O pessoal tá chegando. Vou pegar aqui. Isso parece. Já estão entrando aqui, o pessoal entrando. Opa, já estão compartilhando. Tá. Aqui. Deixa eu fazer esse compartilhamento. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui, direto da empresa Articular, através da TVR Sul. A empresa de engenharia e arquitetura, aqui com a Daiane e a Paula. Boa noite, Daiane, boa noite, Paula. Boa noite, Diane, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e das nossas experiências. Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas da TVR Sul. Eu sou a sócia da Daiane e eu sou arquiteta da Articular. Então nós estamos aqui para comentar, né, falar um pouco sobre a empresa Articular e também passar algumas dicas para quem está construindo, para quem está pensando já no seu sonho, e o que precisa para fazer tudo isso, né, o que envolve, porque a gente sabe que mexe muito com as emoções, tanto do casal, para quem está solteiro ainda, noivo, planejando, né? Então o objetivo de hoje é nós estar conversando sobre isso. E essa questão aí da humanização, porque quando se fala em engenharia e arquitetura, não é só uma parte técnica, não é só uma obra, não é só uma construção, então envolve muitas coisas. Então vamos lá? Vamos lá. Quem é a engenheira, quem é a arquiteta, só para o pessoal entender. Então, aqui eu sou a Daiane, eu sou engenheira. Eu sou a arquiteta, Paula. E nós estamos aqui no Morro Grande, a empresa delas fica localizada aqui no centro mesmo, próximo ao trilho. Então a gente estava dando um tempinho até para o trem passar aqui, né? É bem interessante esse... É bem fácil de achar, é do lado da lotérica. É um ponto de referência bem bom. Então assim, Daiane e Paula, falando sobre sonho, né? Por onde começar? Quando tem um casal recém-casado, ou quem está noivo, né? Ou a família que está querendo construir... por onde começa? Então, só antes de vocês responderem, eu só quero saber se tá legal o som aí, se tá tudo certinho, se vocês estão ouvindo, qualquer coisa, só dá um sinalzinho aí pra gente, tá? E se tiver perguntas que querem já esclarecer com elas, já pode fazer perguntas aqui ao vivo, tá bom? Então vamos lá, para quem tá querendo construir esse sonho. A gente sempre aconselha, né, para a pessoa que quer iniciar a obra, acima de tudo, sempre procurar um profissional habilitado, seja ele engenheiro, seja ele um arquiteto, né? Mesmo antes de comprar um terreno. O que a gente faz, né? O cliente, às vezes ele tem intenção de construir e o terreno que ele possui, o que ele pensa em comprar não é compatível com as intenções dele. Então, antes de qualquer coisa, né, pensou em construir, consulta um profissional que ele vai dar um direcionamento, né? Ele vai explicar todas as etapas de projeto e qual é o terreno que ele pode comprar. Eu até quero ressaltar aqui um acontecimento que teve aqui conosco, referente à compra do terreno. Como é importante você consultar um profissional antes de comprar o terreno. Porque um cliente nosso, ele comprou um terreno, construiu a sua casa, e aí quando surgiu a necessidade de ligar a energia na casa, ele necessitava de um alvará.
conseguir o alvará, ele teria que fazer o projeto da entrada na prefeitura. Tudo bem, a gente, né, foi feita a elaboração do projeto, tudo. Quando foi dar entrada na prefeitura, aí então que ele foi ver que esse terreno que ele comprou estava numa área industrial, sendo que uma área industrial é proibido construir residência. Então até agora a gente nem sabe o que vai acontecer com esse cliente. Né? Por isso é importante sempre consultar ou um profissional habilitado, ou então você vai na prefeitura e consulta primeiro o terreno, se ele não está em área de APP, né, para você não perder também, porque se você não pode construir perto de córregos, né, tem tudo isso aí para... É interessante porque às vezes a gente pensa, sabe, vai gastar com mais esse profissional, né? E o quanto que perde então quando compra num lugar desse que não está, né, regularizado, enfim, ou precisando de tantas regularizações, né? A gente fala muito porque aqui no nosso município ele tem essa característica ainda, essa cultura, eu acho que porque o plano diretor ele ainda é muito recente, as pessoas têm essa resistência em fazer projeto, né? Elas acham que projeto é coisa para rico, e não, né? E a gente sabe, independente da sua residência, você pode ter uma residência de 35 metros quadrados, você vai precisar atender a legislação municipal da mesma forma que uma construção maior, né? Então, assim, então a gente sempre fala, procura o profissional, né? Independente do tamanho da sua residência, sempre procurar o profissional para ter, né? Para conseguir. É interessante quando fala que é coisa de rico, né? E é uma dica que é um planejamento e cabe para qualquer pessoa, né? Quando a gente fala em planejamento, é para tudo, né? E o que o cliente precisa saber? O que é a engenharia? O que é a arquitetura? Então, vou tentar explicar assim, bem prático, né? O que é a engenharia e a arquitetura? A arquitetura, ela cria, é a parte da criação, e a engenharia é a execução. Aí dentro da arquitetura, da criação, a Paula vai explicar um pouco melhor, né? Dentro da arquitetura tem um leque de especialidades, né? Mas a gente sempre, assim, quando as pessoas nos perguntam, a gente já exemplifica bem rapidinho, porque sempre existe essa diferença. Tá, mas né, o que a arquitetura faz que é diferente da engenharia? Na verdade, os dois sempre estão se complementando, né? Todo o processo começa através do arquiteto, é claro, dependendo, né, do que for a obra. Ele vai trabalhar toda essa questão da comunicação com o cliente, né? Ele vai... o que a gente costuma fazer aqui no escritório é essa entrevista mesmo, esse bate-papo desde o início, né, para a gente captar quais as intenções do cliente, o que ele dispõe financeiramente, né, para estar fazendo a obra. E aí a gente vai nessa conversa e a gente vai criando um programa de necessidades, né? A gente vai desenvolvendo todo um partido em cima das entrevistas, das conversas, para a gente conseguir entregar um bom produto, né, no final. Um produto que ele realmente vai... E neste caso, envolve só essa parte de trazer o sonho da pessoa, né, para o projeto ou para o desenho, ou o que envolve aí? Não, então, né, quando porque a gente pensa que é só o sonho, né? Trazer o sonho, tá bonito, tá aqui no papel, e o que envolve por trás disso? Aí, primeiramente, você tem que ir na prefeitura, pedir uma consulta prévia, que ali vai te dar, né, as diretrizes, o que pode construir no terreno, quantos pavimentos você pode construir, né, a legislação municipal ali dentro da construção, o que você pode construir ou não. Aí depois, né, sim, aí vai ser a criação, depois da criação concluída tem todos os projetos complementares, que seriam um projeto elétrico, um projeto hidrossanitário, um projeto estrutural, e aqui eu queria muito falar da importância do projeto estrutural. Porque assim, as pessoas ainda têm aquela cultura, algumas ainda fazem só o arquitetônico. Aí leva o projeto lá e o pedreiro sabe construir. Só que assim, você fazendo todos os projetos, você vai ter segurança, economia, porque hoje em dia o pedreiro vai lá e superdimensiona, né, uma estrutura. Então você vai ter um gasto bem maior. Se você faz todos os projetos, você consegue fazer um levantamento da quantidade de material que você vai gastar. Consegue fazer orçamentos, né, ver qual é o melhor preço e se planejar, né, para quanto tempo você quer a sua construção. Olha que interessante, a gente prometeu hoje neste programa dar dicas de como fazer uma obra com planejamento e precisão. E olha quanta informação já está trazendo aqui, quanta economia já traz com a obra, desde o momento da escolha do terreno, né, pelo que a gente estava conversando antes, até na escolha do terreno se pode ou não construir ali. Então, olha falando aqui no terreno, a gente está lembrando, eu lembrei agora, que
E teve uma cliente, né, que ela veio nos procurar antes de comprar o terreno. E aí ela disse, eu tenho a intenção de comprar esse terreno e tal. E aí dos estudos que a gente fez ali, né, bem rapidamente ela percebeu que não era o terreno ideal para ela. Olha só. Não ia atender o programa de necessidades dela. Então ela mudou o terreno e tipo assim, né, a gente dá essa assessoria, a gente recebe as pessoas aqui sem compromisso, né, para dar essa primeira orientação. Então, se as pessoas que tiverem dúvidas podem vir até articular, que a gente vai ficar bem feliz em poder ajudar. Nossa, que interessante, né? Sabendo dessa informação já desperta, né? Antes de começar, isso, né? Principalmente, né, a gente está falando muito aqui das coisas que a gente vivencia no município. Então, se a gente sempre pede para as pessoas conversar com o profissional, porque a gente tem essa característica do município também, ele hoje, se a gente for olhar no mapa, ele tem córrego pelo município inteiro. Então, está muito arriscado comprar um terreno, principalmente se for no Recife. Então, a gente sempre diz, prioriza essa compra na escritura, né? A gente tem vários loteamentos regularizados, né, com toda a infraestrutura, então vale a pena, né, comprar um terreno na escritura. Porque às vezes, que a gente sabe assim, de muitas pessoas que às vezes procuram lugares para investir, lá tal lugar é barato. De repente esse barato se torna caro devido a essa legislação e toda a regularização. Sim, a gente também, a gente vai exemplificar muito aqui que a gente viu. A gente tem cliente que construiu em área de APP e não sabia, porque ele chegou no terreno, não está em córrego aqui, mas o córrego estava canalizado, então não consegue mais ligar energia. Só para esclarecer para quem está nos assistindo, o que é APP? É a APP, Área de Preservação Permanente. Área de Preservação Permanente. Isso. A sua construção ela precisa estar a 30 metros do rio, 30 metros. Do córrego. Isso. Vamos ver quem está com a gente aqui. Carlos Henrique estava acenando aqui para nós, dizendo que vocês são grandes profissionais. Tem gente que conhece o trabalho de vocês. Obrigada. Valeu aí, Carlos Henrique. Thaís de Andrade, Jonathan Jesuína. Boa noite, Jonathan. Thaís. Tem mais um pessoal ali, daqui a pouco a gente corre um pouquinho mais aqui para perceber. O Beto Madeira está nos assistindo através da MF Sul, né, Beto? O Ralian também, que é o nosso técnico. Então, obrigado, Beto, por estar nos assessorando aí neste programa aqui à distância, né? Estamos aqui bonitinha, com máscara, mantendo a distância e fazendo acontecer mesmo assim. Então, aqui o Carlos Henrique, né, que deixou a mensagem. Marcilane Pisoni Crozeta, né? Então, boa noite, Marcilane. Se tiver dúvida, pode mandar aqui. Bruno Matiola. Vamos ver quem mais. E a Jéssica Lopes Biela. Então, estão aqui com a gente. Um abraço aí para vocês. Então, se tiverem dúvidas, pode esclarecer. Elas são aqui do Morro Grande, né? Nada impede de fazer serviços na região, né? Com certeza. Aliás, vocês prestam serviço só para a região? Não. A gente, hoje, a gente já atende alguns clientes dos Estados Unidos que estão fazendo construção aqui. Temos agora um trabalho em Minas Gerais, que é um condomínio. A gente está trabalhando agora com um condomínio lá. De São Paulo também. Nossa, interessante, né? Então vamos ver aqui, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o articular. Interessante estar fazendo esse trabalho à distância, né? Então, a gente já falou um pouco por que é importante fazer o planejamento, né? E até no caso de ligar a água e a energia, como procede isso? Porque a gente estava comentando um pouquinho, né, de tanta... Então, como procede? Quais as dificuldades, principalmente aqui no nosso município? É muito interessante que as pessoas chegam aqui no escritório, né? Elas não chegam para regularizar a sua obra. Elas chegam nos pedindo ligação de energia e ligação de água. Né? E só para esclarecer, a gente não faz nenhuma ligação de energia e nenhuma ligação de água. É que o município, né, para ele poder fazer as ligações, ele precisa que a sua residência esteja regularizada. Então as pessoas confundem muito, sabe? Por que elas precisam regularizar? Porque está no Código de Obras, né? Está no plano diretor e é lei, né? Você não pode construir de qualquer forma, né? Então, como a gente estava falando inicialmente, primeiramente a gente pede a consulta prévia na prefeitura, né? O que é a consulta prévia? É um documento onde diz tudo o que tu pode fazer dentro do teu terreno. Então ela marca ali os afastamentos, né? E várias outras, né,
tipo, em relação às aberturas, em relação às áreas de infiltração, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que analisar além das intenções do cliente. Então parece simples, mas é bem complexo, porque o código de obras é bem extenso, com bastante regrinhas. É o que parece simples, né? Que a gente percebe, só que é a obra pronta, né? Para ontem. Então, como é essa parte técnica versus a humanização, esse atendimento para lapidar, né, o sonho do cliente e unir essa parte técnica, o conhecimento e até acontecer isso. Como é que acontece? É difícil, sabe? Porque, né, como eu falei, a gente tem que entender o que o cliente busca dentro do projeto, né? E ao mesmo tempo a gente tem que adequar o projeto dentro dos parâmetros do código de obra. Então, né, é difícil as pessoas entenderem que elas possuem um terreno, mas elas não podem construir da forma que querem. De respeitar aquele espaçamento, principalmente em esquina, né? A taxa de ocupação, né? Não é porque você não pode ocupar todo o lote e nem pode construir quantos andares quiser, isso tudo é determinado pelo código de obras, né? E o que a gente vê hoje, assim, infelizmente, a realidade do nosso município é que as coisas começam um pouco ao contrário, assim, as pessoas constroem, né? E aí depois chega na hora de ligar a energia, elas vêm desesperadas nos procurar para tentar resolver, né? E se ela não for feita dentro da regularização, se ela não foi seguida de alguma forma do Código de Obras, né, ela não vai conseguir regularizar. Então é bem complicado. Então, pelo que a gente está conversando aqui, quantas situações que a gente tem que estar atenta antes da obra. Sim, né? Então, às vezes a preocupação é com o pedreiro, com o material, com mão de obra, e de repente tem uma grande economia que pode ser feita antes de tudo isso. Antes de tudo isso. Até olha que porque depois, se você for regularizar, você também vai pagar uma multa na prefeitura, né? Então, além das outras taxas, você ainda vai pagar uma multa. É que hoje, assim, eu tenho visto assim, que algumas pessoas acham, né? Porque acham difícil seguir a legislação, porque acham que vão perder, talvez pelo afastamento, né? Não, vou ter que deixar um recuo, tá? Só que chega lá na frente, ela perde muito mais, né? Ela não consegue regularizar. E a importância de quem já está tudo certinho, regularizado, de ir mãos à obra mesmo, de contratar os profissionais. Quais os principais benefícios de estar com a engenharia e arquitetura? Como a Daiane falou no início, né? Existe uma economia através dos projetos, porque tu consegue também ter essa projeção do que você vai gastar, né? Que isso é bem importante. Você consegue, hoje todos os nossos trabalhos também é feito em 3D, então o cliente ele também consegue ter uma noção do que vai ser construído, porque às vezes eles chegam com uma ideia, né, e através das nossas conversas, a gente vê que lá no final acaba saindo diferente do que eles chegaram no início, sabe? Porque eles conseguem visualizar no 3D, então não era aquilo que de repente eles queriam, né? Muitas vezes eles vêm, igual a Paula falou, vêm com uma ideia. Quando a gente coloca essa ideia, né, no papel, coloca essa ideia na imagem, aí eles veem que não é como eles, né, realmente queriam. Né? Eles pensam uma coisa e depois eles vão ver que a realidade é diferente. Então é muito importante esse trabalho que a gente oferece de 3D, renderização, que eles conseguem visualizar a sua obra pronta. E quais os serviços que a Articular oferece, então, para lapidar tudo isso? Quais os serviços? Vamos lá. Então, a gente oferece, né, os projetos de arquitetura, 3D e os projetos complementares, que são projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto estrutural, o PPCI, que é mais para a área de comércio e para quando é residência multifamiliar, que seria o projeto preventivo contra incêndio. E a gente também, todos os nossos projetos, a gente complementa com paisagismo. A gente também tem isso, a gente elabora com 3D e já complementa com paisagismo. Com 3D e paisagismo. Vocês podem perceber aqui no fundo que tem algumas fotos já de alguns projetos executados aqui, desenhados já. Alguns já estão executados, outros em execução, alguns a estudo. Olha só. A gente é muito feliz, sabe? Porque desde quando nós abrimos o escritório, né, há 2 anos e meio, a gente já tem aproximado 200 projetos, né?
Então, né, em Existe épocas de quanto crise... tempo? Quanto tempo já a empresa? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e 5 meses. Então a gente pode perceber que existe muita dedicação, né? Olha, nos desenhos e construções assim muito bonitas, né? E nós temos buscado muito assim, essa interação com o cliente, assim, né? Pra gente poder captar assim, o que realmente ele quer na casa dele, né? Porque não é só a casa, né? Ele vai construir um lar. Então tem todas as emoções ali, como você falou, né? A gente já viu casais brigando, isso é normal. Então, assim, são várias situações, né? Então a gente está assim, fazendo um trabalho também, nós duas, tentando assim, desenvolver uma forma assim, cada vez melhor de Um atender o atendimento cliente, cada né? vez mais humanizado, né? Porque imagina, a gente está com o sonho das pessoas nas mãos, né? E a gente tem essa consciência. E tipo assim, imaginar, né, que às vezes é um dinheiro que foi poupado de uma vida inteira, né? Ou, né, que a pessoa vai se comprometer a vida inteira para pagar. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter, né, se dedicar bastante, ter muito respeito pelo cliente, assim, e tentar absorver dele o máximo de informação para a gente realmente construir aquilo que é necessário, que ele vai se sentir feliz depois, né? E eu posso afirmar que a Daiane e a Paula, elas investem sim em autodesenvolvimento e sempre procurando não só na tecnologia de exercer o trabalho, mas sim também para conhecer as pessoas, porque nos projetos envolve pessoas, né, como elas falaram, casais e briga, porque onde aflora as emoções mesmo, né, até na execução. Então elas investem sim, né, e elas perceberam e vê a importância disso também. Então, quem está pensando em construir, que já pensa assim, nem vou porque vou brigar, vou separar no meio da obra, pode vir que elas estão preparadas. 90% dos casais brigam. Olha só, tá vendo que não é só parte técnica, além de um atendimento, tem até isso, né, que entra no lar. Na verdade, a parte técnica é até mais fácil. Porque que máquina não briga. Até a criação, depois que você criou tudo, é o técnico. Mas como você falou, né, esse envolvimento assim, com a pessoa. Que interessante. Imagina, gente, assim, né, hoje, né, falando um pouquinho dos valores, assim, as pessoas falam, mas projeto é tão caro, né? A gente escuta muito isso. Assim, mas se as pessoas pudessem ver todo o investimento que a gente faz além da universidade. Hoje a gente trabalha aqui no escritório com 9 programas diferentes. Nossa, 9? Né? Então imagina. Isso a gente não sabe quando vai para a execução de uma obra. Sim, um computador aí, mediano para começar a trabalhar custa no mínimo 10 mil. Então assim, é um investimento muito alto, né? E as pessoas acham que simplesmente é fazer um desenho. E aqui para trazer também, né? Para trazer toda essa parte assim, para mostrar, ficar fácil pra gente, né? O que envolve tudo, né? Então realmente para trazer para mais próximo a realidade, trazer essas emoções, né? Aflorar as emoções. Vocês querem falar mais alguma coisa da empresa? Deixar o contato de vocês para quem estiver assistindo agora ou depois, que quiserem tirar algumas dúvidas com elas, né? Então, vocês podem deixar o contato de vocês? Pode ser. A gente tem no Facebook também, né? Tá Articular Arquitetura e Engenharia. Articular com 2L. Isso, bem lembrado. E também pelo WhatsApp, né? 9910-6886 ou então 9977-8312. E também tem o Instagram, eu não sei se a gente tem como deixar ali depois o link ali, para o pessoal acessar, fica mais fácil, né? Isso, depois fica logo abaixo o link aí para acessar e conhecer mais os trabalhos, tem até os trabalhinhos ali. Mostrando, trabalhinho não, trabalhão, né? Trabalhão, em vídeos, tudo é muito interessante, né? Até lembrei algo aqui, já que a gente entrou nesse clima, quando eu comecei, antes de abrir o escritório, eu ainda estava na faculdade, eu fui tirar umas dúvidas com um engenheiro e eu perguntei para ele, mas como é que eu faço aquele projetinho? Esse projetinho não existe projetinho, gente, é projeto. E não existe trabalhinho também, é trabalho. É casinha, não é casinha. É a sua casa, né? E realmente, a gente às vezes, né, faz isso. Vamos ver quem mais está aqui com a gente? Vamos ver quem mais. Vamos lá. Lindalva Dumel.
Boa noite, Lindalva. Boa noite. Falou aqui, sucesso. Obrigada. João Paulo dos Anjos. Obrigada, João. Manda um abraço aí para Paula dos Anjos. Um abraço, Paula. Muito obrigada aí pela participação, seu João Paulo. É o pai da Paula, né? É o meu filho. Ah, o teu filho. O teu pai é o Paulo. Paulo. Ah, porque... Um abraço aí, João Paulo. Quem tá aqui, Ranieri Lourenço. Sucesso, meninas. Obrigada, Ranieri, Ranieri. outro arquiteto também de sucesso, sempre é um parceiro nosso aí. O Beto Madeira, que ele é o diretor da TVR Sul, está nos acompanhando e nos assessorando agora. Pela oportunidade. Ele falou aqui, ó, parabéns meninas, ótimo programa, estou assistindo aqui e compartilhando. Ó. Muito obrigada, Beto. Esse programa só acontece porque existe o Beto Madeira. Existe o Beto e o Haaland por trás das câmeras aqui. O João Paulo agora, não, é o filho, né? De novo aqui. Um abraço para as meninas da Articular. Antes era para a Paula, agora as meninas da Articular. Matheus Clima Jeremias. Boa noite, Matheus. Bruno dos Anjos Fogaça. É a madrinha. Mariana dos Anjos Fogaça. Agriculper, agropecuária. Projeto e tudo tudo em uma obra. E nos ajuda no aproveitamento no espaço do terreno e economia na hora de realizar o orçamento e praticidade. Super recomendo. Ele está construindo, a gente também teve todo o processo para elaborar esse projeto. E faz todo sentido, né? É tudo, né? Juliana Samavilha, Croceta. Arquiteta e psicóloga, Juliana. Arquiteta e psicóloga. Então ela sabe muito bem o que se passa, quais as dificuldades. E que interessante, né? A psicologia aliada à arquitetura. Hernani Marques Valigura. Boa noite, Hernani. Esse é o do cartório lá do Sangão. Boa noite, nos acompanhando aí. Muito obrigada aí pela participação. Aqui, um emoji para vocês, da Paula, João Paulo. Ele com certeza vai participar bastante. O Gerson Maranho. Alô, Gerson. Vamos ver mais quem. Ângela Golo. Boa noite, Ângela. Ronaldo Santos. Oswaldo Teixeira. David. Júnior Débora, né? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Anderson José Abel, sempre participando aqui no nosso programa. Então, meninas, vocês têm mais algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Temos um público aqui bem participativo, interagindo aqui com a gente, né? Vai ficar gravado para quem talvez não pegou todo o programa, tá bem interessante. E depois elas vão compartilhar, eu também vou estar compartilhando. Mais algum recado que vocês querem deixar? Eu acho que é o que a gente vem falando, né? É o mais pertinente, isso, né? Na dúvida, sempre contratar um profissional habilitado, né? Se tiver dúvida também, se quiser vir aqui no escritório ou chamar a gente pelo telefone, a gente pode informar, a gente vai ajudar sem comprometimento. Porque às vezes as pessoas têm medo até de perguntar, porque acham, né? Não, até para perguntar vai gastar. Não, gente, a gente quer ajudar, levar informação. E na ausência, né? Não, eu não tenho profissional agora, preciso tirar a dúvida, pelo menos na prefeitura, né? Que na prefeitura eles também vão saber orientar. Eu estou com a experiência da obra, né? Então eu recomendo sim essas profissionais, porque eu sei o que é começar uma obra sem o planejamento e agora estando acompanhadas, a obra sendo acompanhada pelas profissionais, os profissionais certos, porque às vezes a gente pensa que é um mestre de obras ou um pedreiro. E o profissional certo é a engenheira, é a arquiteta e traz essa grande diferença. São os anjos, né, protetores aí das esposas, dos maridos, quando dá briguinha na obra. Então é revelador, então vale a pena. É isso então, meninas? Muito obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade. Então, obrigada, Daiane, obrigada, Paula, né? E também por ter aberto as portas aqui da Articular e a gente realizar este programa aqui. Obrigada ao Beto Madeira e ao Haaland que estava nos acompanhando. E tem uma boa noite vocês aí que também nos acompanharam. Boa noite, pessoal. Yes! Yes! Gente, só esse yes!